Em decisão da segunda vara criminal, todos os 10 réus no processo criminal do caso Baker foram absolvidos. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais imputava aos réus a responsabilidade pela contaminação de cervejas que causou a morte de 10 consumidores e lesões corporais graves em outras 16. O juiz Alexandre Magno de Rezende Oliveira baseou a absolvição na ausência de provas e na falta de individualização das condutas de cada réu. Mardélio Couto, o magistrado destacou que a responsabilidade da empresa com as famílias das vítimas continua, vai ser preciso sim pagar as indenizações, o que está acontecendo, mas responsabilidade criminal não foi possível determinar segundo a Justiça nesse momento. Boa noite. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos debatedores. Boa noite ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, Alan Passos, aí fica o questionamento. Quando qualquer um de nós aqui da Itatiaia sair a público, pegar um táxi, pegar um motorista por aplicativo aí em Belo Horizonte, que é muito comum no dia a dia, é a pessoa questionar a gente sobre um assunto que está sendo tratado aqui na Itatiaia. Aí o que a gente vai explicar para esse morador de Belo Horizonte para explicar a causa dessas pessoas? 10 pessoas morreram, 16 ficaram com sequelas graves. Isso é o que está no inquérito da polícia. E se agora ficou comprovado que não há culpados, então como que essa substância tóxica foi parar dentro das bebidas alcoólicas, dentro dessas cervejas, que acabou provocando a morte de 10 pessoas e 16 pessoas com sequelas? Se ninguém errou, se ninguém cometeu erro, se ninguém se omitiu, se ninguém deixou de fiscalizar, então como que um processo perfeitamente funcionando conseguiu intoxicar 10 pessoas até a morte e deixar outras 16 em situação grave? Aí eu gostaria de fazer esse questionamento ao juiz, ao senhor Alexandre Magno de Rezende Oliveira, com todo respeito à excelência, para explicar para a gente se ninguém errou, se não houve nenhum problema no processo, como que cada um de nós aqui da Itatiaia, quando for questionado por uma pessoa na rua, como que a gente vai explicar que ninguém errou e ainda assim 10 pessoas morreram e outras 16 ficaram com sequelas graves. Eu deixo esse questionamento e um pedido de ajuda ao magistrado para tentar ajudar a gente a explicar isso para um cidadão comum. Edilene, quando li essa notícia, logo veio à minha cabeça a situação lá da barragem da Samarco em Mariana, que inclusive completa amanhã 10 anos do rompimento. Estamos fazendo uma série especial sobre isso. A pergunta no primeiro dia foi por que ninguém foi preso e houve a dificuldade, segundo a Justiça, de imputar as responsabilidades de cada um. Quem deveria ter feito isso, quem não deveria ter feito aquilo. Me parece que é um caso muito parecido com a decisão de agora. Não tem jeito, é assim mesmo ou fica uma sensação de impunidade? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Alan. Boa noite aos amigos debatedores. Boa noite aos nossos ouvintes. Esse é um dos casos mais estranhos da história de Minas Gerais. Perfeição, porque eu cobri o caso Baker. Primeiro, a empresa disse que era fake news, que não havia contaminação. Eu me lembro muito bem dos moradores e consumidores, principalmente na região do Buritis, onde estava o primeiro lote contaminado, dizendo que todos haviam bebido cerveja, a cerveja estavam com sequela, e a empresa veio a público antes de apurar e antes de acolher essas vítimas e disse que era fake news. Depois, em dada a altura dessa investigação, desse processo, a empresa disse que foi vítima de sabotagem. E agora as vítimas continuam existindo com suas sequelas, o crime aconteceu, isso foi identificado pela Polícia Civil, foi investigado, o caso foi julgado, mas não há culpados. Essa história ela é toda muito estranha. Eu sempre achei que fosse um dos piores casos de condução, de crise de comunicação da história do Brasil pela forma como a empresa se posicionou. Agora eu percebo que é muito mais que isso. É algo extremamente estranho, é uma mácula na história da justiça de Minas Gerais e é uma mácula na história da produção de cerveja artesanal do Brasil. Infelizmente, esse caso, do início ao fim, Alan, é um caso lamentável. Ô Bortoleto, o Mardélio lembrou aí dessa questão para as famílias, né, que vão ficar com essa sensação, poxa, então como é que aconteceu de levar à morte um familiar, de deixar com uma sequela grave? A Edilene fez esse passo a passo de como foi o comportamento da empresa. Eu quero te ouvir sobre isso também. Boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, debatedores, todos os amigos da Itatiaia. É lamentável não poder imputar a culpabilidade de maneira individualizada. E eu digo isso do ponto de vista da esfera criminal, que é isso que nós estamos discutindo aqui. Tem que lembrar que toda a carga civil em cima da empresa permanece, tem que indenizar as vítimas, mas é algo, você imagina esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha,
que não consegue saber efetivamente o que aconteceu para poder levar esse ente querido a óbito. É desastroso, é ruim, é uma mancha, mas é a realidade dos fatos, porque também não se pode efetivamente, imagine também cometer o erro de colocar a culpa indevidamente em alguém que não tem culpa. Mas é, sim, triste chegar ao final de um processo moroso, demorou para poder chegar até essa fase e não ter criminalmente ninguém responsabilizado. O presidente Lula, mudando de assunto, chamou a mega operação das polícias do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho de matança e desastrosa. A ação das forças de segurança, lembrando, deixou 121 mortos, desses 121 são 4 policiais, nos complexos do Alemão e da Penha. Antes da gente debater, queria que a gente ouvisse e assistisse, para quem está no YouTube, o que disse exatamente o presidente Lula. A gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Edilene, vou começar esse assunto com você, porque o presidente Lula fez essa declaração em Belém, no Pará, onde você também já está, para participar da COP30. Lula explicou que o governo está articulando que legistas da Polícia Federal participem do processo de investigação, uma investigação que ele chamou de independente sobre as mortes durante essa operação lá no Rio de Janeiro. Que recado que o governo está querendo passar, Edilene? Pois é, Alan, nós chegamos aqui a Belém hoje para a cobertura da COP, como a Rádio Itatiaia faz todos os anos, seja em qual país for, e neste ano é aqui no Brasil. O presidente Lula está aqui desde sábado, conforme nós também adiantamos na Itatiaia, cumpre uma série de agendas, participa da cúpula da COP, que será antes do início do evento, entre os dias 6 e 7, e fica para a abertura que será realizada no dia 10. Por que a cúpula está sendo realizada antes da COP? Porque tem o G20 depois e várias das autoridades que estão aqui, inclusive o presidente Lula, terão que ir para a África do Sul, então anteciparam a cúpula do evento que normalmente ocorre dentro da realização da COP. Nesse contexto de entrevistas coletivas dadas aqui na COP, hoje de manhã o presidente Lula falou com as agências internacionais e falou pela primeira vez sobre a operação no Rio de Janeiro. O presidente vinha mantendo um silêncio praticamente sepulcral desde o início dessa operação, que foi exatamente há uma semana, se pronunciou, mas foi por meio de nota, e os ministros aqui vinham falando, principalmente o ministro da Justiça. E por quê? Uma estratégia do Partido dos Trabalhadores, porque na discussão dessa pauta, em relação ao apoio popular, a narrativa do PT e da esquerda é uma narrativa que perde, que é dos direitos humanos. E houve um apoio à operação realizada pelo Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que é do Partido Liberal, ou seja, da base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, qualquer fala do presidente Lula num posicionamento real dele, do Partido dos Trabalhadores, poderia significar perda de votos. Então, os passos de Lula para falar sobre esse assunto foram calculados, inclusive essa fala hoje. Ele disse que do ponto de vista do número de mortos é uma matança, porque as ordens eram de prisão e não de execução, e disse também que foi desastrosa do ponto de vista de ação do Estado. Quando ele fala isso, ele ataca quem? O governador Cláudio Castro, dizendo que ele tomou uma atitude equivocada ao conduzir a operação dessa forma. Então aqui já começa uma disputa ideológica, uma disputa que vai parar em 2026 e que nas urnas pode significar perda de votos para o presidente Lula e também para o Partido dos Trabalhadores. Alain. Bortoleto, e aí? O presidente Lula se manifestando, usou esses dois termos que a gente destacou, matança, e na visão dele foi uma operação desastrosa. Acho que você não concorda muito com ele, não, né? Não tem como concordá-la. Desastrosa é a fala do presidente. Desastrosa é a participação do governo federal na solução. Matança é o que produzem os terroristas e os criminosos que estão organizados no Rio de Janeiro. Matança de vida, de sonho, de futuro, de possibilidade de um país melhor. A palavra de ordem, na realidade, não é nem matança e nem desastrosa, presidente, é oportunidade. Oportunidade que o senhor perdeu. Mais uma. Oportunidade que perdeu para poder ter uma palavra firme contra o crime organizado, contra o terrorismo, como a situação que a gente está vivendo. E perdemos mais uma oportunidade de verdadeiramente ser o apoio que as forças de segurança precisam. Porque, presidente, ninguém entra para cumprir ordem judicial
querendo matar. Entra para cumprir a ordem judicial, mas tampouco entra para poder morrer. Ô Mardelli, vou colocar você nesse papo, até porque aí em São Paulo também é um assunto que interessa muito. Pode sair daí o relator de uma proposta que tenta endurecer as penas às facções criminosas, que poderiam ser chamadas, então, de terroristas. E aí, o que você achou da fala do presidente? O que você conta de bastidor aí de São Paulo também? Pois é, até para complementar esses bastidores aí destacados pela Edilene, isso agora vai virar um viés político, vai parar nas eleições, porque a direita, Alan, sabe que está com respaldo da aprovação das ruas. Digo isso porque todas as pesquisas que foram divulgadas até aqui mostraram que a maioria da população aprova essa operação. Sejam pesquisas focadas no Rio de Janeiro, também em comunidades ou mesmo no aspecto Brasil. Todas as pesquisas que foram divulgadas por diferentes institutos mostraram que a maioria da população aprova operações como essa que aconteceu no Rio de Janeiro, essa mega operação. A direita está se apegando a isso e tem feito duras críticas ao governo federal. Você percebe uma escalada de críticas e nessa esteira de ofensiva do aspecto da direita, desse lado político, o que a gente tem? Nós apuramos informações que Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, braço direito do Tarcísio de Freitas, que saiu das fileiras aqui da Rota de São Paulo, que é a elite da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com todo esse aspecto ligado à segurança pública, ele será o novo relator de um projeto de lei que promete ser a prioridade da direita a partir daqui para frente, que é o projeto que tenta comparar facções criminosas como o Comando Vermelho, que atua no Rio de Janeiro, e o PCC, o primeiro comando da capital, que atua aqui em São Paulo, comparar essas facções a grupos terroristas. É algo que o governo Lula não concorda com essa leitura, mas a direita quer tratar essas facções como grupos de narcotraficantes. Isso já vem acontecendo no cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem usado essas expressões a se referir a criminosos que atuam aqui na América do Sul, e isso está sendo encampado, reforçado pela direita, que agora vai colocar Guilherme Derrite para ser o relator desse projeto no Congresso Nacional. Outro deputado, o deputado Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, que está com a relatoria desse projeto, já disse que está disposto a abrir mão dessa relatoria em prol do aliado Guilherme Derrite, por causa da larga experiência. Como eu destaquei, ele saiu das fileiras da Polícia Militar, da Rota, que é uma polícia muito respeitada aqui em São Paulo, e vou lembrar, a Edilene vai se lembrar muito bem, acompanhou isso de perto, Guilherme Derrite conseguiu impor uma derrota ao governo Lula no Congresso Nacional com aquela história da saidinha. Ele foi o relator e o porta-voz e conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados e também no Senado, o que colocava fim àquele benefício da saidinha. Depois o governo Lula acabou vetando alguns trechos e os vetos foram derrubados no Congresso, que foi considerado uma vitória para a direita, que agora vai tentar repetir esse feito. O Edilene, o Mardelli falou sobre Congresso. Tá rolando a CPI, começou hoje a CPI do crime organizado. Por enquanto lá entre lá no Senado, né? Não na Câmara dessa vez, mas CPI no Senado. Eles querem ouvir na lista os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça, José Múcio, da Defesa, chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Corrêa, e também vários governadores, inclusive do Rio, de São Paulo, de Santa Catarina, onde, segundo os senadores, é um baixíssimo índice de criminalidade, para mostrar o que está dando certo por lá. Mas o ponto é que, dessa vez, o governo conseguiu vencer ali aquela disputa para presidente da comissão, né? É um senador governista, Fabiano Contarato, que é do PT. Hamilton Mourão, ex-presidente, foi derrotado por um voto e ficou com a vice-presidência. Uma demonstração de força, tentar controlar a narrativa desta CPI? Momentaneamente, Alan, mas nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, porque essa CPI, assim como todas as outras, também será palco de uma polarização. O que os deputados ou os parlamentares, os senadores governistas vão tentar fazer é convocar pessoas que talvez possam ligar a oposição ou a base do ex-presidente Jair Bolsonaro ao crime organizado. E o que a oposição vai tentar fazer é exatamente o contrário, convidar integrantes do governo Lula que possam cair em contradição ou levar a ligação com alguém
do crime organizado, ou pelo menos reforçar que o governo faz uma defesa dos direitos humanos, mas não faz um combate ao crime organizado. Então, na narrativa do assunto de segurança pública, a esquerda e a base do presidente Lula sempre vão perder, porque o discurso dos direitos humanos não é um discurso bem aceito pela sociedade. É um discurso que muitas pessoas consideram o direito dos manos, ou seja, a defesa de criminosos. Enfim, há uma leitura de parte da comunidade, de parte da população, de que os direitos humanos sejam vistos dessa forma, e isso prejudica a base do presidente Lula. Ou seja, na sua natureza, essa CPI ela é ruim para o governo. E a oposição tem tido o argumento seguinte: vai chamar todo mundo para ser ouvido, mas esse todo mundo é quem? Como que chama os integrantes do crime organizado? Como que coloca um traficante, um mandante do PCC ou do Comando Vermelho para sentar no Senado? Muitos desses personagens estão presos, muitos deles não estão. Como é que faz a condução para ir no Senado Federal fazer um depoimento? Então, esse é um questionamento até válido, e que foi um questionamento que o deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, fez no Palavra Aberta do último sábado, que nós fizemos na Itatiaia. Inclusive, a íntegra está no YouTube, com recorde de visualizações, batendo 100 mil visualizações, porque foi um debate muito rico entre o deputado Carlos Jordi, do PL, e o deputado Tarcísio Mota, do PSOL, ambos do Rio de Janeiro. Então, convido o nosso ouvinte para ouvir as partes, a argumentação da direita e da esquerda nesse debate feito pela Itatiaia no Palavra Aberta, e com certeza no Senado Federal será mais um palco de polarização. Bortoletta, e aí, é uma oportunidade, já que o assunto está em alta, para isso ser debatido no Congresso, ou é mais politização em cima de um tema que deveria ser debatido de forma mais técnica? É uma oportunidade, a escolha do relator eu acho que é muito serena, muito adequada. O presidente também, para poder fazer um contraponto, politicamente está se organizando uma CPI para poder ficar equilibrada, balanceada, do pontos de vista diferentes que tem. Agora, o importante dessa CPI é que ela se paute tecnicamente para poder fazer com que as arguições, todas as falas que ali terão que ser apresentadas, possam denotar onde nós estamos acertando, onde nós erramos, para que tenhamos um norte de maneira pública, aproveitar que nós estamos discutindo segurança pública, que é a pauta do dia, para que o brasileiro possa participar mais efetivamente também dos caminhos que a nação está tomando a respeito desse assunto. Mardélio, Alessandro Vieira, do MDB, do Sergipe, é o relator dessa comissão. Fabiano Contarato, presidente do PT do Espírito Santo, e Hamilton Mourão, que é do Rio Grande do Sul, né, do Republicanos, ficou com a vice-presidência. E aí, sobre essa CPI que começou hoje os seus trabalhos? Pois é, Alan Passo, CPI gera muito desgaste, e atacar é sempre mais fácil do que defender. O governo Lula tem uma missão difícil, que é defender a postura que tem adotado em relação à segurança pública. A gente percebe movimentos da direita monitorando os principais nomes da direita aqui em São Paulo. Eu vejo eles criticando de maneira nominal o Lewandowski, que deixou o Supremo para fazer parte do ministro, do governo do presidente Lula. Eles estão atacando muito a condução do Lewandowski. Eles estão se apegando a um ponto que o Lewandowski não faz críticas à ocupação de território. É isso que está deixando a direita mais indignada e que deve ganhar destaque nessa CPI, porque, segundo eles, no Rio de Janeiro, em muitas áreas, as forças de segurança não conseguem entrar. Quem manda lá é o crime organizado. A pessoa tem que comprar o botijão de gás, a internet, pagar a água, pagar a luz para o Comando Vermelho. Não é o Estado que toma conta dessas comunidades no Rio de Janeiro. A direita vai bater muito nesses pontos de ocupação de território, bater no ministro Lewandowski, e o governo Lula vai ter dificuldades para defender uma coisa que a Edilene destacou muito, essa pauta dos direitos humanos. Claro que é legítima, mas não é muito popular. Prova disso é que todas as pesquisas, algo que eu já mencionei aqui, aprovaram essa operação. A direita vai para cima, vai tentar sangrar o governo nesse assunto. Sobrou um minutinho, então eu vou fechar esse tema contigo, tá, Bortoletta? A Câmara dos Deputados aprovou 2 projetos que reajustam remunerações das carreiras do Poder Judiciário. Não tem ministros aqui de STF, mas sim os servidores do Judiciário. São 3 aumentos, de 8% em julho de cada ano, 26, 27 e 28. O deputado Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, diz que eles perderam 24% do poder de compra desde 2019. Mas e aí, é justo ou só os servidores do Judiciário que têm que ter essa recomposição? É uma carreira que precisa ser mais cuidada? Alan, eu até acredito na necessidade dessa reposição, mas que hora que escolheram para poder fazer isso, né? Essa é a pauta do dia. O importante é a gente trabalhar com o reajuste do servidor,
do judiciário, porque realmente nós não temos que fazer investimento em segurança pública, nós não temos que fazer nenhum outro tipo de rearranjo nas contas públicas, nós temos que aumentar um pouco mais de despesa, até porque eu e todos os cidadãos brasileiros, nós precisamos pagar mais impostos para poder fazer funcionar a máquina. Até porque o caixa é único, né? O caixa é único, vai tudo para o mesmo lugar e é de lá também que sai tudo para poder alimentar. Mardélio Couto, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes participaram do Conversa de Redação noite desta terça-feira.